Bom, galera, hoje ainda 27 de dezembro, né, de 2025, a continuação um pouco desse bate-papo aí, para não ficar muito grande no vídeo que eu baixei lá no YouTube, né? Se esses vídeos alcançarem uma pessoa, ou pelo menos alguma coisa daqui, tocar e abrir a mente de alguém, já é válido para mim. Eu me sinto útil no reino de Deus, né? Então, gente, hoje em dia o mundo, a coisa mais difícil para mim, né, de seguir aí a Cristo e as coisas de Cristo, é saber dar o outro lado da face para bater. Eu acredito que muita gente. Só que a gente tem que lutar. A gente tem que lutar para adquirir o caráter de Cristo, né? Para a gente poder abrir mão, né, do nosso ego e poder lutar e poder conseguir o caráter de Cristo. Quebrou a cara numa amizade? Segue acreditando que um dia vai ter alguém que vai ser seu amigo. Você nota que uma pessoa interesseira, que isso sempre tem que deixar a pessoa ser o que é, porque às vezes não tem capacidade de ser melhor, né? Então, para mim, ser evangélico foi muito difícil por esse tipo de coisa, né? Às vezes eu tenho que aguentar meu caráter, né? Às vezes eu tenho que rir de pessoas que são dublê, né? Dublê de querer ser maquiavélica, de querer ser... E eu que já fui assim, fico olhando e é muito fácil te destruir, às vezes eu fico olhando, mas eu não quero seguir esse jogo, né? Não quero. Eu prefiro seguir a Cristo, eu prefiro lutar. As pessoas têm que colocar da sua parte o empenho e morrer para aquelas coisas. Tem uma passagem da Bíblia que fala sobre um abismo puxa outro abismo. Eu, como trabalhei em clubes de mulheres, de prostituição e tal, ali limpando, outros... Eu reparei uma coisa que, quando a Bíblia fala do abismo puxa outro abismo, você pode pensar assim: o manual do bom ser humano, se você tem dificuldade de entender o espiritual da Bíblia, olha só, um abismo puxa outro abismo. Você começa a ser criado no lar, aonde tem muita carência financeira, aonde vem de uma hereditariedade social, financeira pobre. E aí você nasce ali na família, aquela menina bonita, aí a mãe diz: meu Deus, eu tenho que casar essa filha com alguém para salvar a família. Só que essa família não tem estrutura. Uns decidem ser mau caráter, outros decidem ser ladrão, outros decidem um monte de coisas loucas na família, né? E a esperança está nessa garota ou nesse garoto que nasceu mais inteligente, ou até mesmo com uma hereditariedade maligna que chama atenção. Tem mulheres que chamam homem não é por beleza, não é por nada, simplesmente por poderes malignos. E eu já me deparei com muitas mulheres dessa e controlei, porque na hierarquia do reino espiritual, aqueles que têm as coisas mais fortes dominam sempre. Entendeu? Aí você vai saber como? Falando? Não. No ato que acontece. Entendeu? Dificilmente essas mulheres me dominam no meu passado. E aí o que aconteceu? Acontece que aí essa mulher é criada, aí vai para a escola. Mas como a família é desestruturada, a escola não vai ser tão... A família não tem tempo para persistir na educação. Entendeu? Muitas das vezes a mãe já quer que cresça, a mãe já cresceu num lar desequilibrado, já tem essa hereditariedade da socialização não, do ambiente familiar tóxico. E essa pessoa cresce com uma referência de costumes tóxico. Aí um abismo
vai puxando outro abismo. E aí essa garota vai crescendo e vai crescendo sem moral, sem decência. Isso vicia. Mentira vicia, não ter caráter vicia, não ter dignidade vicia. E é um vício que está impregnado dentro de você. Muitas das vezes eu conheço garotas que vão para a igreja, eu conheço pessoas que vão para a igreja e nunca conseguem ter caráter. Nunca conseguem ter caráter, porque é uma decisão de você e Deus trabalhar em você mesmo. Você não pode perder tempo com achar que você aceitou a Jesus, batizou, tudo isso e está tudo bem. Não, existe a consequência do pecado. Quer dizer que se você matar uma pessoa, você aceita Jesus e não vai para a cadeia? Não, todo pecado tem consequência. A Bíblia também fala que a maldição vai ter a 4ª geração. Então, o que a gente vive é um mundo de pessoas que não se acham. Elas só acham os outros. Ah, porque eu não tenho que me aceitar como eu sou. Não. Se você acha que você tem que merecer alguém bom, não seja tóxico, não seja traiçoeiro. Eu vivi num mundo traiçoeiro, onde eu dava de César o que era de César, brother. Ah, é? Tu é metida doidona? Vamos ver se tu aguenta uma maquiavelização daquelas bem cavernosa para te deixar sem saída. Ah, tu é metida sedutora? Isso não me interessa, porque eu tenho na hora que eu quiser. E você vai lidando com verdadeiras leoas. Eu estou falando nesse ambiente porque foi o que eu vivi no passado. Então, a maldição é hereditária. Um abismo puxa outro abismo. O salário do pecado é a morte. É a morte. Aí você vem para mim e diz, ah, mas todo mundo vai morrer. Tá, brother, mas vai morrer quando tem que morrer, como deveria morrer. Como apaga a luz, de idoso, dormiu, não acordou mais. Com 90, 80 anos, 100. Não com 30, 40, 50. Como está morrendo muitos. Antecipa por falta de sabedoria. Ah, mas o mundo tá ruim. Tá, brother, mas esse é o jogo da vida. Você tem que causar resistência contra as mazelas e as comercializações, os interesses que manipulam a sociedade. Entendeu como é que funciona o negócio? Então, o que você tem que fazer? Você tem que chegar lá e bater de frente mesmo com o sistema nesse sentido. Poxa, eu saí do mundo... tem várias vezes que olha, sabe por que eu estou dando esse testemunho aqui? Segunda parte? Porque aconteceu comigo. Meu amigo... E olha que a minha família me ensinou moral, respeito, dignidade. Quem não quis absorver foi eu, mas ficou dentro de mim. Por isso que a Bíblia diz, ensinar o seu filho nos caminhos que ele nunca esquecerá. Isso ele está se referindo aos caminhos da decência, da ordem e do caráter de Cristo. Entendeu? Então você cria seu filho desorganizado e quer boa coisa para ele, cobra boa coisa e defende das coisas erradas. Eu jamais vou defender um filho meu ele estando errado. Eu mando ele criar vergonha na cara. Ah, mas você também já foi errado. Não interessa. Passado ficou para trás, eu quero ter o caráter de Cristo. Tem pessoas que às vezes eu vejo mexendo comigo, eu digo, rapaz, eu acabo contigo em 2 segundos, só na maquiavelização e no sistema que eu sou acostumado. Mas eu deixo pensar que está ganhando a guerra, entendeu? Por que eu estou contando isso? Porque você pensa que você está vivendo bem, às vezes porque você consegue enganar os outros e viver no alto patamar de vida, só que a vida cobra, a lei do retorno. Vocês têm que ficar atento. Não tem coisa melhor do que você se libertar de você mesmo, da sua maldade. Eu estou pouco a pouco conseguindo vencer. Hoje em dia me fazem as coisas, eu fico só olhando. A vontade que eu tenho é de ir pelas vias psicológicas frias e sem saída, porque eu sou acostumado no mundo. Eu sou acostumado a me juntar com gente forte para destruir outras pessoas mais fortes do que eu. Porque eu sozinho não posso. Eu sou acostumado a fazer planos de maquiavelizações quase perfeitos. Mas eu abro mão de tudo isso para seguir a Cristo, porque eu encontrei a verdadeira paz com Deus.
Aí vem esses bandos de dublê, de calculista, querer dar uma de doidão e querer dar uma de história. Entendeu? Um abismo puxa outro abismo. Aí o que acontece? A filha cresce sem referência de mãe, referência de pai, referência de respeito verdadeiro, referência de moral verdadeira. Aí vai dar trabalho para quem? Para a sociedade. Tomando o marido dos outros, fazendo um monte de desordem no mundo, e aí depois se encontra doente, sem ninguém, ou então casado com algum amargado, como eu vi muitas por aí, sem decência, sem moral. E é pior ainda quando vai para dentro da igreja. Aí chega lá dentro da igreja, que é o difícil de uma ex-prostituta ou de um ex-doidão e de ex isso e ex aquilo é se desprender dos vícios que vem carregando desde a adolescência, de desprender da hereditariedade da maldição. É difícil, eu tive que me isolar, eu tive que sofrer, eu tive que derramar lágrima, eu tive que passar por um processo de quebra do vaso para fazer outro, porque eu não conseguia me desprender do meu lado maquiavélico. E a igreja está cheia de pessoas assim, porque aí é o lugar delas. Entendeu? Maquiavelice. Hoje em dia você não pode deixar uma filha, uma esposa sair com uma pessoa de dentro da igreja, muitas das vezes, para passar o dia por aí, porque pode vir uma artimanha maquiavélica, pode vir alguma coisa induzida, porque passa de ser crente a ser do mundo assim como nada, porque não existe moral e decência dentro muitas das vezes. Entendeu? E a primeira coisa que a gente tem que converter é a si mesmo. O que acontece é que os seres humanos têm mania de protagonismo e todo mundo quer ser já alguma coisa dentro da igreja. E a gente passa por isso 24 horas. O mundo não te dá sossego quando você quer ter moral e decência. Entendeu? A gente vive um bombardeio. As pessoas dizem, vamos ali na igreja. Vamos na igreja. Você quer ir na igreja? Eu quero ir na igreja. Chega lá na igreja, a pessoa chora, a pessoa se arrepende, saiu da igreja, epa, vamos ali no bar. Mas eu não vou beber. Não, mas vamos lá. Chega lá no bar, toma uma cerveja. Não, não quero. Mas eu vou tomar um pouquinho. Porque na Bíblia diz que a embriaguez é que é pecado, não tomar uma cerveja. Eu vou tomar uma cerveja. Aí daí, a esposa tá esperando em casa e o cara tá na cafeteria. Aí bebe lá, aí daqui a pouco a conversa qual é? Rapaz, não leva mal não, mas eu tive uma namorada, meu amigo, até hoje eu nunca esqueci. Não leva mal não, ou então é falando mal dos outros. Como é que uma pessoa evangélica vai evoluir assim? Eu estou falando do abismo puxar outro abismo. A moral e a decência não precisa estar dentro da igreja, mas é um caminho social já para cortar a restauração de ti como ser humano. Ou seja, quem tem moral e decência já vai trabalhar em outras áreas, talvez no espiritual. E quem não tem moral e decência não pode pular para o espiritual só. Tem que ajeitar a moral e a decência, porque Deus é um Deus de ordem. Se você é crente de verdade, não leva marido dos outros para dentro de lugares e fica insinuando mulheres, nem conversando coisas que não edifica, porque atrasa, perturba. A esposa está esperando em casa para jantar, para estar com os filhos, e você está corrompendo a mente da pessoa. Você vai paga com doença, paga com um monte de coisa. E vice-versa, acontece com a esposa também. Essa conversa fiada, esses assuntos de porque é liberdade. Porra, se Deus ele dá o livre-arbítrio, mas nem tudo nos convém. As coisas têm que, hoje em dia, para o mundo funcionar de uma forma decente, tem que haver, como é que se diz? Um freio. Não existe isso. Liberdade não é libertinagem. Libertinagem é liberdade sem caráter. Sem decência e sem freio. E é muito fácil uma pessoa como eu ir para um lugar com... Peraí, que eu vou ali com o meu amigo. É muito fácil, porque a gente já tem tendência, a gente já vem do mundo que é propício a isso. E isso é um dos passos que tem que ser dado para você funcionar como uma pessoa pura dentro da igreja, uma pessoa beneficiosa e não deixar o abismo puxar outro abismo. Aí logo depois essa mulher, o que vai acontecer com essa mulher? Ela não vai ter referência para ser mãe, não vai ter referência para nada.
Qualquer coisa que o marido falar, já vai querer ir embora, porque não tem referência de família, não sabe aguentar as fases da família, não sabe suportar, porque não teve. Entendeu? Aí a maldição vai passando de geração em geração, até chegar alguém e dizer, epa, entendeu? Se é para estar em família, é para estar em família, entendeu? A maioria dos casamentos que não duram é porque os dois não têm referência de um lar decente para poder agir decentemente. E se alguém não colocar a ordem nisso, isso é uma questão de renúncia, entendeu? É alguém renunciar ao mau caratismo, porque senão vira disputa. Entendeu? Um abismo puxa outro abismo. Entendeu? O salário do pecado é a morte. Você quer saber mais do que eu, entendeu? De que vivi perto da morte várias vezes, como o salário do pecado é a morte? É assim. Meu amigo, se você mata, alguém vai matar você em qualquer hora do momento. Porque matou, não aconteceu nada, vicia. Se você paga as consequências, vai encontrar com um doidão lá pior que você. Entendeu? Consequência, a lei do retorno, ela é fatal. Ela é lógica, ela vai acontecer. E aí você vai e se acostuma com isso. É impressionante como passa de geração em geração a falta de caráter. Por exemplo, você está numa família bagunçada. Logicamente você não tem referência do que é uma família boa. A sua, qualquer coisinha você bagunça, porque é normal para você. Aí logo o que acontece? As próximas gerações vão repetindo o mesmo, é que nem alimentação mal. Entendeu? É impressionante como a gente tem que converter a nós mesmos antes de ficar prestando atenção. Eu sou líder de jovens. Você não está resolvendo nenhum da sua casa, você não está resolvendo nem a sua própria vida, você vai resolver o problema dos jovens na casa dos outros? É um monte de gente que acelera o chamado. Não pode ouvir de um pastor dizendo assim, você tem um chamado. Olha, eu levo um monte de anos com pastores famosos, pessoas de Deus falando do meu chamado, mas eu não é por isso que no outro dia eu começo a dar loucura por aí. Há pouco tempo, Leonardo Salles falou lá para mim, mas eu não vou logo querendo ser Deus. Porque Leonardo Salles falou que Deus vai me usar muito. Amanhã mesmo eu vou subir de qualquer jeito na igreja, falar o que eu quiser, porque Deus falou através. Não, gente, Deus é um Deus de ordem. Davi passou um tempão esperando morrer Saul, crescendo, desenvolvendo, aprendendo. Ele só sabia cuidar de ovelha e tocar uma harpa. Entendeu? As pessoas são tudo afobadas, é por isso que existe esse caos de moral e decência dentro da igreja muitas das vezes, que é o lugar para isso. Não tem outro lugar esse negócio de dizer assim, não vem para a igreja não, porque esse cara aí é casca grossa. Não, tem que ir. A igreja é um hospital espiritual. Ali é lugar de mentiroso, de conflitivo, de ladrão. Ali é o lugar desse povo assim. Para quê? Para escutar a palavra e ser liberto. Agora você quer se trocar com gente assim, ou quer se debater com gente assim, você não pode cuidar de ninguém. Na igreja você é selecionado pela sua atitude. Se você discute com alguém, perde a cabeça, você automaticamente não está preparado para cuidar de ninguém. Porque você ficou reprovado junto com a pessoa que te provocou. Agora, se você entende, olha meu irmão, vamos deixar com isso, amor de Cristo, não importa o que essa pessoa vai pensar. Importa que você demonstrou que você tem o coração igual de Cristo, porque a afinidade da igreja é essa. Entendeu? Então o abismo puxa outro abismo. Você que teve a casa bagunçada, que não teve mãe presente, que não teve pai, eu teve, mas dos piores, conflitivos, sem moral, sem decência, porque foram vítima de gerações passadas, procure fazer um esforço para ter decência e moral, porque senão vai virar um caos a sua vida. Um abismo vai sempre puxar o outro abismo. Fica esse vídeo aí, que é a segunda parte do primeiro do testemunho. Fica um abraço aí. Pode prestar atenção nisso, porque aconteceu comigo. E olha que a minha família não é assim. Na minha casa ninguém me ensinou coisa errada, nem fumar, nem nadinha. Mas às vezes o comportamento deles de tomar aquela cerveja, beber no final de semana como antigamente, botar radiola com música, Julio Iglesias, foi fazendo eu ter referência dessas coisas também. Mas não negócio de enganar as pessoas, roubar.
tá de acordo com certas coisas. Não, na minha casa eu não aprendi isso. Eu aprendi isso no mundo. E a gente pode se descontrolar, tanto no mundo como dentro da própria casa. A gente tem que se auto-vigiar se a gente quiser viver com qualidade, porque a gente só nasce uma vez e tem que ser imitador de Cristo. Fica um abraço.